Olá, eu sou Vinícius Gomes, sou bacharelando em Direito pela Universidade Federal do Ceará e hoje vou falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Esse sistema foi instituído pela Lei 9.985, no ano de 2000, em dia 18 de julho. Essa lei estabelece alguns critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Mas o que são unidades de conservação? São espaços territoriais e seus recursos ambientais. Isto é, pode ser um parque, uma área natural e inclui tudo. Pode ser suas árvores, seus animais, todos os recursos que eles estão presentes. E incluir as águas jurisdicionais, as características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com o objetivo de conservar de conservação e garantir os limites definidos, sob regime especial da administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Esses espaços são instituídos pelo poder público, podendo ser o federal, estadual ou municipal, porque é uma competência comum. Garante a preservação, restauração, recurso ambiental, manejo, envolve diversas coisas, zoneamento, uso indireto, unidade de conservação. Vocês vão ver um pouco de todas essas palavras ao longo dessa apresentação que vai introduzir o Sistema Nacional de Unidade de Conservação para vocês. Como eu falei, o SENUC, que eu vou falar que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, abarca todas as unidades federais, estaduais e municipais e tem alguns objetivos, como contribuir para a manutenção da diversidade biológica dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicional. Isto é, preservar nossa fauna, porque temos uma rica fauna em todo o nosso território e é muito importante toda essa conservação e teve essa preocupação a partir do artigo 4º. Também proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional, porque a gente sabe que os nossos diversos biomas carregam consigo diversos animais que sofrem constantemente com a ameaça de extinção. Então, também visa essa proteção. Tanto é, como eu falei, tipo, todos os recursos que estão dentro das unidades de conservação são garantidos a sua proteção, como as espécies de árvore e de animal que é protegida. Contribuir também para a preservação e para a restauração da diversidade dos ecossistemas naturais, porque muitas vezes estão degradados e precisam de uma restauração ou precisam ser preservados contra o uso humano, que muitas vezes degrada de forma significativa. Mais objetivos. O desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. A gente vai, tipo, não ter somente uma ótica meramente de proteção ambiental, mas a gente também, a partir desse inciso quarto, traz a perspectiva de alinhar a economia com o meio ambiente, garantindo todo o desenvolvimento sustentável. Um exemplo é o Parque Marinho que temos aqui no estado do Ceará, que apesar de ser uma área de proteção, lá também pode se desenvolver algumas atividades econômicas, desde que sejam permitidas pelo poder que está ali garantindo aquela proteção, como mergulho, algumas coisas regulamentadas, tipo, que não agrida aquele meio ambiente que ele está constituído. Também é objetivo promover a utilização de princípios e práticas da conservação da natureza no processo de desenvolvimento, garantindo sempre a proteção ambiental, né? Vale frisar isso. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica, porque muitas vezes tem muitas paisagens no nosso Brasil que às vezes sofrem bastante com a exploração humana e um dos objetivos é realmente proteger. Também proteger as características relevantes da natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural, porque tudo isso está inserido dentro do meio ambiente. Então, é sempre bom que seja garantida essa proteção. Também é proteger e recuperar os recursos hídricos e edáficos, recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. Diversas unidades de conservação carregam consigo diversos pesquisadores das universidades que fazem estudos e fazem todo esse acompanhamento de como está sendo a eficácia da área de proteção ou de conservação, e é sempre importante
ter esse estudo acadêmico, porque diversas políticas públicas ambientais, quase todas, são baseadas em pesquisas científicas e acadêmicas. Também é valorizar a economia e socialmente a diversidade biológica, que a gente sabe que todas essas áreas têm uma riqueza ambiental gigantesca e diversas espécies coabitam entre si, então é importante garantir essa proteção e valorização. Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Muitas dessas áreas têm uma importância educativa muito grande para a educação ambiental, que inclusive é lei do nosso país e que ocorre passeios escolares, ocorre trilhas. Um exemplo no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, é o Parque do Cocó. Existem diversas trilhas, pessoas explicando a importância, e as pessoas acabam conhecendo um pouco da nossa natureza em um ambiente altamente caótico, altamente industrial, e as pessoas podem ver um pouco daquilo e sente às vezes uma vontade de preservar. Então é muito importante essa educação ambiental alinhada às unidades de conservação. Também é objetivo proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura, e promovendo-as social e economicamente. Os povos tradicionais muitas vezes são aliados em todo esse processo de construção das unidades de conservação. Os povos indígenas, os povos quilombolas, os povos campesinos, muitas vezes estão, inclusive, intercedendo para que sejam instituídas mais unidades de conservação, porque eles querem ver sua cultura e seu legado sendo ali preservado. Então, eles alinham bastante essa participação popular e democrática na construção das unidades de conservação, que, sobretudo para os povos indígenas e quilombolas e tradicionais em geral. O SENUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições. Em primeiro lugar, o órgão consultivo e deliberativo, o CONAMA. O que é o CONAMA? O CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que nele abarca a sociedade civil organizada, representantes ministeriais, as outras esferas federativas e pesquisadores, cientistas, toda essa gama na pauta das políticas públicas ambientais, com contribuições. Aí tem com as contribuições de acompanhar a implementação do sistema. Ele faz um papel de acompanhamento, faz relatórios, pareceres. Em cada nível federativo, normalmente contém um conselho. No caso nacional, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. No caso estadual, é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. E nos casos municipais, são os Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Aí o segundo é o órgão central, no caso, que é o Ministério do Meio Ambiente, a nível federal, que tem o objetivo de coordenar o sistema. Aí os órgãos executores é o Instituto Chico Mendes de Biologia, que faz todo esse processo de acompanhamento, e o IBAMA. Em caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o SENUC, subsidiar as propostas de criação e administração das unidades de conservação federais, estaduais e municipais nas respectivas esferas. Então tem uma função suplementar. O Instituto Chico Mendes e o IBAMA. O SENUC será gerido também pelo parágrafo único, né? Podem integrar o SENUC, excepcionalmente a critério do CONAMA, as unidades de conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender às peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nessa lei, e cujas características permitam, em relação a estas, uma clara distinção. Então, tipo, a partir das especificidades e particularidades de cada unidade de conservação, pode vir também a integrar o SENUC. As unidades de conservação subdividem-se em dois grupos com características específicas: as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. O objetivo básico da unidade de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nessa lei. O grupo da unidade de proteção integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação: a estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, o monumento natural e o refúgio de vida silvestre. A estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Então, o objetivo é realmente preservar e realizar pesquisas acadêmicas nesses ambientes
tem muita participação acadêmica e das universidades, dos centros de pesquisa. Aí as estações ecológicas é de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares, incluídas seus limites, serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Então, se algum particular tem uma propriedade dentro de uma estação ecológica, o poder público vai desapropriar para fazer parte da unidade de conservação. É proibida a visitação pública, exceto quando o objetivo é educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. Como eu falei anteriormente, a parte educativa é muito importante em todas as unidades de conservação e como tudo vai depender do plano de manejo, como isso se dará. A pesquisa científica depende da autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por esse estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Isto é, tipo, quando alguém vai realizar uma pesquisa científica dentro dessas unidades, dentro da estação ecológica específica, precisa da autorização do administrador daquela unidade de conservação, no caso. Então, não é só chegar lá e fazer pesquisa, passa por todo o processo burocrático para iniciar a pesquisa. Ainda sobre a estação ecológica, só podem ser permitidas autorizações no ecossistema no caso de medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados, manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica, coleta de componentes do ecossistema com finalidades científicas e pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em que uma área correspondente a, no máximo, 3% da extensão total da unidade até o limite de 1.500 hectares. Então, a gente pode perceber que dentro das estações ecológicas, um dos maiores objetivos é realmente preservar. Então, tipo, são casos realmente restritos de alteração no ecossistema, visando realmente essa proteção integral, como já é dito no próprio nome. Aqui um exemplo é a estação ecológica do Rio dos Touros, que a gente pode ver que toda essa área é protegida e tipo, tem alterações mínimas. Agora vamos para a reserva biológica. A reserva biológica tem a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. A reserva biológica é de posse e domínio público também, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites são desapropriadas de acordo com o que dispõe nessa lei. É a mesma coisa da estação ecológica. Se algum particular possui aquela propriedade dentro dessa reserva biológica, vai ser desapropriado e começar a integrar a unidade de conservação. É proibida a visitação pública, exceto com aquela com objetivo educacional, de acordo com o regulamento específico. Da mesma forma, o fim educacional voltando aqui à tona. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por essas estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamentos. Da mesma forma, como eu acabei de falar, só pode fazer a pesquisa científica com a devida autorização. Aqui um exemplo da reserva biológica Guaribas, que fica na Paraíba. A gente pode ver toda uma baixa alterabilidade dentro dessa área, é uma região de Mata Atlântica. Um parque nacional. O objetivo do ecossistema nacional é a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Aqui a gente já pode perceber que, além da permissão das atividades educacionais, também podem ter atividades de recreação e turismo ecológico. Já é um avanço, e querendo ou não, essas atividades são atividades educacionais porque propõem uma aproximação com a natureza e, de certa forma, uma educação ambiental. O Parque Nacional é de posse e domínio público também, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites são desapropriadas, da mesma forma. Tipo, se um particular possui ali terra, vai ser desapropriado e integrar a unidade de conservação.
A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo, as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. Também, tipo, todas as unidades de conservação praticamente precisam de uma autorização que está no plano de manejo para a visitação pública. A pesquisa científica depende da autorização também. Como dito, para fazer pesquisa nessas unidades de conservação, precisa de uma autorização. As unidades da categoria de Parque Nacional, quando criadas pelo Estado ou município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. Vale destacar que tem essa pequena diferença na nomenclatura do Parque Municipal, que não é só Parque Municipal, é Parque Natural Municipal. Às vezes pode cair como uma questão de concurso, por exemplo. Um exemplo aqui é o Parque Nacional Serra da Capivara, que possui toda essa beleza cênica. Agora, o monumento natural. O monumento natural tem como objetivo preservar os sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. O monumento nacional pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Então, aqui já não ocorre obrigatoriamente a desapropriação. Se o particular conseguir provar que consegue ali continuar utilizando sua terra, garantindo a preservação de sítios naturais raros, ele pode ter autorização para continuar ali nessa área. Havendo a incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do movimento natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada de acordo com o que dispõe a lei, o que eu acabei de falar. Se não houver essa compatibilidade, será desapropriado. A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, as normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis por sua administração e aquelas previstas em regulamento. Sempre o plano de manejo ocupa um espaço central nessa questão da visitação pública e na administração da unidade de conservação no geral. Um exemplo é o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, que fica no Rio de Janeiro. Agora vamos para o Refúgio de Vida Silvestre. O objetivo é proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies, ou comunidade de flora local ou de fauna residente ou migratória. Então, ocorre muito quando os pássaros, né, quando eles fazem o voo migratório para a reprodução, e essas áreas são realmente para garantir essa reprodução, porque muitas vezes essas áreas podem ser desmatadas ou altamente degradadas, fazendo com que esses pássaros, essa vida silvestre, não encontrem um local para copular e reproduzir. O refúgio de vida silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais pelos proprietários. O que eu acabei de falar no caso anterior. Não obrigatoriamente haverá essa desapropriação. Só se não houver essa compatibilidade que terá que ter essa desapropriação e passar a integrar integralmente a unidade de conservação. Então, o proprietário particular ele pode coabitar, sim, dentro do refúgio de vida silvestre, desde que aceite as normas estabelecidas pelo poder público. A visitação pública está sujeita às normas e restrições, como os casos anteriores, tipo o plano de manejo, define como será isso. E a pesquisa científica também depende da prévia autorização, não é só chegar e fazer. Reiteradamente, eu já falei isso em todos os casos anteriores. O exemplo é o Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas, no Paraná, que a gente pode ver toda uma preservação aí do rio, da flora. Constitui o grupo das unidades de as seguintes categorias de unidade de conservação: a área de proteção ambiental, a APA, a área de relevante interesse ecológico, a ARE, a Floresta Nacional, a Reserva Extrativista, a Reserva de Fauna, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Área de proteção ambiental. A APA é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida
e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação, assegurar a sustentabilidade dos usos dos recursos naturais. Aqui no estado do Ceará tem algumas APAs que ficam em torno de rios que são importantes para preservar a diversidade biológica. A APA é constituída por terras públicas ou privadas, então pode ter essa coabitação de terras públicas e privadas dentro dessa área de proteção ambiental. Sempre respeitando os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma APA. As condições para a realização de pesquisas científicas e visitação pública nas áreas de domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. Então, vejam que tem essa diferença. Somente as áreas de proteção pública que serão definidas pelas autoridades para visitação e pesquisa científica. Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para a pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. Então, nas áreas privadas, cabe ao próprio dono estabelecer aquilo, mas tem todas as restrições, né? Não pode degradar e tem uma série de restrições que cada APA vai ter. A APA disporá de um conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta lei. Então, a APA tem um conselho meio que consultivo e gestor para analisar toda essa área, contendo o poder público, a sociedade civil organizada, e cientistas, todos esses. Um exemplo é a Área de Proteção Ambiental Municipal de Capivari, Monos, em São Paulo. Área de relevante interesse ecológico. É uma área, em geral, de pequena extensão. Vejam que tem essa diferença, que é pequena, na APA já é uma grande extensão, com pouco ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros de biota regional e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso inadmissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. Também aqui é mantido por terras públicas e privadas, podendo ter essa coabitação. Tem, também respeitando os limites constitucionais, o poder público vai estabelecer normas e restrições para os moradores dessa região. E aqui um exemplo é a área de relevante interesse ecológico da Ilha Queimada, Grande São Paulo. Esta ilha é também conhecida como Ilha das Cobras e um desembarque não é aconselhado devido ao elevado número de cobras de araraca e olha. Então tem um grande número de cobras dentro dessa ilha, já saiu reportagem até no Fantástico, salvo engano, se vocês quiserem pesquisar depois. É considerado, no meio científico, o maior serpentário natural do mundo, para vocês terem noção do tamanho que é a população de cobras dentro desse ambiente. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. A Floresta Nacional é de posse e domínio público. A gente já vê que já é posse e domínio público, sendo que as áreas particulares, inclusive seus limites, devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Então aqui já não é admissível que um particular possua ali uma terra, já vai ser desapropriada e incorporada ao poder público. É admitida a permanência de povos tradicionais que habitam quando de sua criação, em conformidade com o disposto regulamento e no plano de manejo da unidade de conservação. Então, se uma tribo indígena habitar em uma floresta nacional antes de sua criação, ele vai ter o direito de permanecer ali, conforme o regulamento e o plano de manejo, sempre garantindo essa compatibilidade entre as culturas tradicionais e a proteção ambiental. A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas pelo manejo das unidades. Sempre vai ter o plano de manejo, como já falei reiteradas vezes, para a visitação pública. A pesquisa é permitida e incentivada, que já a gente já vê que é mais incentivada, sujeitando-se à prévia autorização, como todos os outros casos, pela administração, e estabelecendo regras para o uso e a pesquisa dentro dessas áreas. Também, a Floresta Nacional vai conter um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos,
da organização da sociedade civil organizada, quando for o caso das populações tradicionais residentes. A gente pode ver que sempre tem essa preocupação em conselhos consultivos contendo o poder público, os povos tradicionais, as organizações da sociedade civil, para se manter uma democracia dentro daquela área, garantir democraticamente a preservação ambiental. A unidade dessa categoria, quando criada pelo Estado ou município, será denominada, respectivamente, floresta estadual e floresta municipal. Aqui a gente pode perceber que não é floresta natural municipal, é apenas floresta municipal. Um exemplo é a Floresta Nacional de Crepori, no Pará, que o bioma é a Amazônia, possui uma área de 741 mil hectares, mais ou menos. Foi criado pelo decreto número 13 de fevereiro de 2006, pelo governo Lula. Coordenação Regional e Vinculação, Conselho Regional 3 de Itatituba. E aqui é o endereço, telefone e tal. A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e complementarmente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Tem como objetivo básico proteger os ambientes de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. A reserva extrativista é de domínio público, com o uso concedido às populações extrativistas tradicionais, conforme disposto no artigo 23 desta lei, e em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares, incluindo seus limites, devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Então, aqui é de propriedade pública, mas o uso vai ser concedido para as populações extrativistas tradicionais. Aqui já tem um conselho deliberativo, não somente consultivo, que é presidido pelo órgão responsável, sempre vai ser presidido pelos órgãos responsáveis nesses casos, e constituído por representantes de órgãos públicos, da organização da sociedade civil e das populações tradicionais residentes, conforme dispuser o regulamento e o ato de criação da unidade. A visitação pública é permitida desde compatível com os interesses locais e de acordo com o plano de manejo da área. Sempre o plano de manejo vai estar atuando nisso, mais uma vez reiterando. A pesquisa é permitida e incentivada também. A gente pode ver que acontece esse incentivo. Precisa da prévia autorização, como sempre, não é só chegar e fazer a pesquisa dentro de suas restrições e condições. O plano de manejo será aprovado pelo seu conselho deliberativo. São proibidos a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas pela reserva extrativista, conforme disposto em regulamento e no plano de manejo da unidade. Aqui, um exemplo é a reserva extrativista Chico Mendes, que fica no Acre. Inclusive, sofreu alguns ataques recentemente com a onda bolsonarista, mas não vem ao caso. A reserva de fauna é uma área natural com populações de animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnicos e científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. A reserva de fauna é de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares, incluídos seus limites, devem ser desapropriadas. Aqui também é de posse e domínio público, que vai ser desapropriado caso um particular tenha um terreno ali, um pai de terra. A visitação pública pode ser permitida. Vale destacar que pode ser permitida, não obrigatoriamente será permitida. Depende sempre do plano de manejo e das normas estabelecidas pelo órgão responsável. É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá aos dispostos nas leis sobre a fauna e regulamentos. Um exemplo é a Baía de Batitonga, que fica em Santa Catarina. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga as populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidas ao longo de gerações e adaptadas às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Muito importante destacar que as populações tradicionais, as populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas, possuem também uma grande importância dentro dessa reserva de desenvolvimento sustentável, já que abriga eles.
tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, sempre visando essa qualidade de vida e a exploração sustentável dos recursos naturais. Também tem como objetivo valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por essas populações, sempre rolando esse aperfeiçoamento, inclusive contando com formações, capacitações, às vezes essa troca de saberes. A reserva de desenvolvimento natural é de domínio público, sendo que as áreas particulares devem ser, quando necessários, desapropriadas de acordo com a lei. O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o disposto no artigo 23 dessa lei e em regulamentação específica. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo, aqui também é um Conselho Deliberativo. Também será presidido pelo órgão responsável da administração, por representantes de órgãos públicos, da organização da sociedade civil e da população tradicional residente ali. Então, sempre tendo essa regulamentação por meio do regulamento e do ato criacional da unidade. E sempre tendo, mais uma vez, reiterando essa multiplicidade de atores dentro desses conselhos, sendo o poder público, a sociedade civil, os povos tradicionais, pesquisadores e tal. As atividades obedecerão às seguintes condições na Reserva de Desenvolvimento Sustentável. É permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e o plano de manejo da área. É permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, a melhor relação das populações residentes com o meio e a educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável da administração, sempre tendo essas regras e condições para a visitação e para a pesquisa, porque não é só chegar. Já falei isso diversas vezes, mas é bom reiterar. Deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação. É admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitos ao zoneamento, às limitações legais e ao plano de manejo da área. Um exemplo é Maminaraua, que fica na Amazônia. É um grande exemplo de reserva de desenvolvimento sustentável. A Reserva Particular de Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. A Reserva Particular de Patrimônio Ambiental, o gravame de que trata esse artigo, constará no termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental que verificará a existência de interesse público e será averbado à margem da inscrição no registro público de imóveis. Então, a gente já pode perceber aqui que já é uma área particular, só que também vai contar com essa parceria do órgão ambiental, porque vai ser um interesse público caso seja considerado uma reserva particular de patrimônio natural. Só poderá ser permitida, conforme dispuser em regulamento, a pesquisa científica, a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Os órgãos integrantes do SENUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao proprietário da Reserva Particular do Patrimônio Natural para a elaboração do plano de manejo ou de proteção e de gestão da unidade. Então, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação sempre vai fornecer esse apoio para essas pessoas que possuem essa reserva particular. Aqui é um exemplo, ó, em Santa Maria de Itapuá, em Teresina, no Piauí. Gente, então é isso. Eu tentei fazer uma visão geral dessas unidades de conservação. Espero que tenha sido eficaz e eficiente para o entendimento da multiplicidade de unidades de conservação existentes no Brasil. Espero que eu tenha me feito entender por vocês. E qualquer coisa, vocês podem fazer perguntas nos comentários, fazer no WhatsApp, qualquer coisa que eu estou disponível para responder. Agradeço ao slide, deixarei as referências aqui no vídeo. E é isso, obrigado.